Fala galera, beleza? Começando mais um Brothercast. Então galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito polêmico, né? Um tema que muitas pessoas têm muitas dúvidas, mas eu tenho certeza que a partir de hoje essas dúvidas vão ser esclarecidas. E aí Thiago, esse tema que nós vamos falar nessa tarde, qual vai ser esse tema? É o cristão envolvido com política, ou o crente, ou o religioso, né? Na política. Na política. Porque isso sempre foi uma coisa que fez parte da história nossa. Desde os nossos antepassados, né, desde a época de Cristo, os cristãos já se envolviam com política, principalmente os fariseus, né? E fariseu o negócio tá feio. E naquela época os fariseus eram os doutores da época, né? Isso aí. Né? As pessoas que tinham todas as instruções em suas mãos, né? Então todo o poder estava na mão dos caras, velho. Então... Rapaz, aí trazendo isso para o nosso público, isso aí que gera essa discussão, né? Porque os caras eram escribas, doutores, né? Mestres da Torá, né? Da palavra de Deus, porque naquela época ainda não tinha o Novo Testamento. Sim, sim. Era o Antigo Testamento. E no entanto, na hora de botar essa palavra em prática, não funcionava. Porque se você pegar pela história, quem crucificou Jesus? Foi os ímpios? Não, foi a própria galera ali que estava no... Quem crucificou Jesus foi justamente... foi quem conhecia a palavra. Pelo menos quem conhecia a palavra que fez isso daí, porque os caras eram estudados. Estavam esperando o Messias. Mas que Messias é esse que eles estavam esperando? Eles estavam esperando, Léo, um guerreiro, um gladiador. Um cara que viesse assim numa carruagem esplêndida, num cavalo luxuoso, um cara que viesse com grandeza, com riqueza, com abundância, né? Para fazer justiça por eles, contra o Império Romano. Aí vem o cara entrando em cima do jumentinho ali, na maior humildade e tal. A galera faz o quê? Não dá nada. Não dá nada, mano. Justamente é o que acontece Nos dias de hoje. Nos dias de dia, mano. Talvez vocês tenham essa situação, a pessoa pode até não estar dando nada por você. Mas olha só, ninguém dava nada por Jesus. Mas ele era o Filho de Deus. E aí, no entanto, foi através dele, da sua redenção, que nós hoje temos o poder de alcançar a graça de Deus. A misericórdia de Deus. Né? Então, Thiago, essa questão da visão política, no sentido de que uma pessoa que está em frente de uma determinada, como é que eu posso falar, de uma religião ou de um ecossistema religioso, ela pode, você acha que isso é de fato bom para a sociedade, essas pessoas se envolverem diretamente com a política? Rapaz, veja bem, eu não sou contra. Eu não sou contra. Eu acho que o cristão, ele tem que se posicionar sim. Até porque de que o voto dele é válido. É válido, justamente, pô. Tanto que se a gente pegar a nossa realidade de hoje, né, o caos político que está instaurado é justamente por isso. Né? De um lado você tem 60 e poucos milhões de pessoas, incluindo a maioria cristãos, né, ou crentes. Eu falo assim porque tem muita controvérsia, né, dentro dessa palavra, sim. Né, que apoiou um candidato e um outro lado que apoiou outro candidato. Né? Os cristãos apoiaram o candidato A, que foi o Bolsonaro, né? E o outro que apostou. Assim, a gente fala pela questão, galera, a gente está falando questão de maioria, porque nós sabemos que muitas pessoas também que se dizem cristãs, que se dizem servir ali algum tipo de religião, também votaram em Lula. Exato, não é 100%. exato. 100% das pessoas cristãs que convivem em uma igreja ou que tem um relacionamento próximo ali com algum tipo de religião, votou em Bolsonaro. Não. Pessoas também cristãs, muitos, milhares de cristãos também votaram em Lula. O cristão, na minha opinião, ele deve sim participar da política, do sistema político. Só que fazer a diferença... E você entrou realmente na questão da coisa, né? Porque o que é ser um cristão? Cara, é justamente você seguir os princípios ali de Cristo, cara. Disso. É você se espelhar nele e fazer de acordo
com o que a palavra fala em relação a ele, em relação às atitudes dele, em relação àquilo que ele fez, em relação àquilo que foi proposto a ele e da forma que ele entregou. O legado que ele o deixou. legado que ele deixou. Então, o que acontece? Muitas pessoas crentes do sistema religioso, evangélicos, né, espíritas até mesmo, mas mais os evangélicos. A postura deles na política não condizem com esse legado. Ou seja, são pessoas que se dizem cristãs, mas quando entram na política, agem de forma totalmente diferente dos princípios bíblicos e dos princípios relacionados a Cristo, né? A Bíblia fala que a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue. O que significa? Que a minha guerra não é... Eu não tenho que lutar contra você. Você é meu irmão. Mas o que a gente vê nos dias de hoje, tanto dentro do sistema religioso, quanto dentro do sistema religioso... É a diferença, mano. Dentro da política... É justamente... onde você... A criação de uma diferença, chegou ali naquele patamar de poder, né? A pessoa começa a se achar... Exatamente. Superior, acima do seu estado de consciência, acima do que ela é de fato, e começa ali até mesmo menosprezar, desfazer, Exatamente. maltratar outras pessoas. Exatamente. Né? Você vê que em nenhum momento Jesus ele rejeita as pessoas. Ao contrário, as pessoas o rejeitou. Que nem todos aceitou ele. Nem todos. Nem todos. Né? Então a gente pega e entende o que com isso? Que a nossa postura dentro do meio político, até mesmo não sou contra a pessoa se candidatar, a pessoa ter uma carreira na área pública, entendeu? A pessoa se desenvolver naquilo, por ela gostar daquilo, ter paixão por aquilo, é um objetivo, é um sonho, tem muita gente que é sonho, ser um servidor público, passar numa PF da vida, né? Entrar numa polícia militar, são servidores públicos. Isso aí. Né? Não tenho nada contra... Da mesma forma como ser um candidato, ser um vereador, vereador, ser um prefeito, o que seja. Um deputado, enfim. Exatamente. Ele, independente do cargo que ele for disputar numa eleição, se ele é cristão de verdade, ele tem que estar pautado na palavra, meu amigo. Simples e fato. Não é porque eu me elegi, a partir de agora eu vou agir de outra forma. É porque o cara acontece o seguinte, ele ganhou. Ralou, ganhou. Aí ele se acha que ele tem, tipo assim, que manter a postura dele dentro da religião, mas ele tem que ser politicamente correto. Então ele entende que ele tem que fazer alguma coisa para agradar a todos. Primeiro erro que todo ser humano pode cometer na sua vida é tentar agradar a todos. Esquece. Não existe. Na verdade, isso aí é uma coisa que é uma merda. Assim. Você não vai conseguir. Não adianta. Você sabe por que você não vai conseguir? Nem Cristo conseguiu agradar a todos, irmão. Até mesmo porque, cara, eu estava analisando uma coisa, cara. Se você perguntar para 10 pessoas o que elas acham que é melhor para você, cada uma vai dar uma resposta diferente. Né? Pô, Thiago, fica nisso. Pô, Thiago, faz aquilo. Pô, Thiago, faz aquilo outro. Não, Thiago, o teu rumo é esse aqui. Não, tua vocação é essa, teu talento é aquele. Cada pessoa vai te destinar, vai te direcionar para uma parte diferente. Aí como é que você vai seguir 4, 10 caminhos diferentes? Como, cara? É como se você não tivesse a sua própria identidade. É como se você não tivesse. Aí vira uma bagunça a sua vida, mano. Mas aí o que acontece? É justamente isso. Porque o cara, ele começa a entrar num mecanismo de manipulação. Ele se deixa ser manipulado por A, por B, por C, por D. E esse mecanismo, de fato, é o que está mais presente justamente dentro das igrejas. Mano. Dentro das igrejas e, consequentemente, dentro da política. Dentro da política. Depois o cara entra lá, aí... Ele é manipulado por esse sistema aqui. Daqui a pouco é o que você falou. E acontece isso. Ele já não tem mais uma identidade. Não tem. Não tem. Ele não tem mais ele perde a essência dele. Ele perde a essência dele. É por isso que muita gente fala, eu sou contra o cara de crente, evangélico, na política, eu sou contra. Mas isso daí é independente de religião. É tanto o cara que não tem uma religião, pode ser até um ateu. Se ele entrar lá, se ele entrar lá, e se ele não tem um foco, se ele não tem um caminho... Ele deixa se prender nesse sistema e perde de fato os seus princípios e sua essência, com certeza, mano. Isso é sobre de Deus. Então, se você é um cristão, você está no meio político, seja autêntico. Essa é a palavra.
Essa palavra é muito interessante, Diego, porque já faz a gente raciocinar de uma forma bem mais ampla e de uma forma extraordinária. E é justamente sobre isso que eu queria trazer aqui um ponto. Nesse cenário que nós acabamos de passar, que foi a política, que foi as eleições presidenciais agora no segundo turno, governo e presidente, esse movimento que teve dentro das igrejas, tu vê isso de que forma, cara? O que tu pôde perceber nesse movimento todo? Um grande desapontamento. Tá? Porque eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu já vim candidato a vereador, né, mas eu nunca me permiti fazer política dentro da igreja. E já tive apoio de liderança, da igreja. chegar, não, nós vamos colocar a igreja, envolver a igreja com a sua candidatura, você vai fazer aqui, vamos botar assim no altar. Pastor, jamais eu vou fazer isso por isso. Porque a linha, o caminho que eu escolhi, que é pautado na palavra, não me condiz para fazer isso dentro da igreja. Não te permite. Não me permite fazer isso. Para mim, o seria tempo... uma quebra de princípios e de não, valores. Seria não. É uma grande quebra de princípio. Então, para mim, o envolvimento da igreja, e ó que não foi todas, vou fazer aqui essa distinção. Sim, com Teve certeza. muitos bons pastores que não se envolveram da forma que muitas igrejas se envolveram, porque todo mundo já sabe que está escancarado aí na internet. Né? A igreja servindo de palanque, né? O cara realmente, no literal, usando o púlpito para fazer... Para se promover, Para né? se promover politicamente. E sobre aquelas profecias que... E aqui, para não falar que eu estou falando só do Bolsonaro, dos dois lá, tá? Que teve de Lula também. Teve Lula na igreja evangélica. Eu mesmo vou mentir para vocês. Eu votei em Bolsonaro. Assim, eu acho que da mesma forma que os outros governos, quer dizer, nem todos, mas tiveram segundas oportunidades de mostrar ali de fato os seus valores e de fazer algo mais pelo país, eu acreditei que ele poderia, eu dei uma voto de confiança para que ele pudesse mais 4 anos estar exercendo aí esse cargo para ver se rolaria coisa diferente ou melhoraria alguma situação. Mas enfim. Aí, o que você percebe? Você percebe uma grande frustração, né, do público crente, que se permitiu que a política fosse invasiva dentro dos tempos. Porque a pessoa ela deixa de viver de modo realista, mano. Ela deixa de viver de ela sai do modo de realidade e cria um ideal na mente, uma fantasia que ela fica cega. Ela fica cega. Ou aquilo acontece ou não acontece. Ou não acontece e fica naquela, cara, tem que acordar, mano. Então, foi pra mim a minha opinião, você perguntou, foi decepcionante, apesar de não ter sido todas as igrejas, não foram todos os pastores que se envolveu dessa forma, nessa entrega aí. Para mim foi uma entrega exorbitante, exagerada, entendeu? Não tinha necessidade disso. Não. O grande segredo de Cristo e que a gente precisa aprender, e até me enquadro nessa palavra que eu vou falar aqui agora, porque a palavra ela é espada, né, filho? Eu não posso só te ferir com ela é de 2 gumes. Ela é cortando lá, mas também já está cortando aqui também. Exatamente. Então, se está alcançando alguém, está passando por você também, está fazendo também isso aí, aquela transformação. Exatamente. Então, tipo assim, eu particularmente entendo que a gente não deveria permitir essa quebra de princípio. Quando eu permito uma quebra de um princípio, isso mostra uma defasão na minha transformação. Ou seja, de fato, eu não sou um transformado, talvez eu sou um convencido. Outra coisa, isso só decai o teu estado, velho, em relação à tua honestidade, em relação à tua pessoa, em relação de como as pessoas vão te enxergar. Isso só influencia de forma negativa para você e para qualquer um que haja dessa forma. E qual foi o maior ensinamento que Cristo deixou para nós para vencermos as nossas guerras? A Bíblia fala no Novo Testamento
que você deve entrar no seu quarto, fechar a sua porta, e orar em secreto. orar em secreto. Primeiro princípio, orar em secreto, e o Pai te recompensará em público. Primeiro eu busco em secreto, né? Então buscar em secreto é uma chave no mundo espiritual. Não adianta você buscar para os outros ver, você está sendo um fariseu da época. Está sendo um fariseu do dia de hoje. Que é uma atitude que Jesus não gostava de forma nenhuma. O que mais Jesus abominava. fazia era se retirar da multidão. Se retirava. A Ir multidão, para lugares altos, ir para outros lugares. a multidão sempre cercava Jesus por causa dos sinais que ele trazia, os sinais de maravilha. Mas ele estava sempre buscando se retirar da multidão para, em público, a obra ser feita. a obra ser feita. Ele deixou um padrão de comportamento muito top nas nossas escolhas, nas nossas decisões, no dia a dia da vida. Você veja que Jesus ele foi fazer a escolha dos 12, né? A palavra vai dizer que ele desce do monte após uma virada de noite de oração. Ou seja, ele passou uma noite inteira orando, buscando o Pai, para poder descer e fazer a escolha dos 12. Só que o que acontece é justamente invertido. A gente, em vez de procurar seguir o padrão que Cristo deixou, a gente quer seguir o padrão do homem, velho. É onde a gente precipita nas escolhas. E as consequências automaticamente não tem pra onde correr, elas vão vir, cara. E aí, às vezes, tem consequências na nossa vida que são terríveis. Irreversíveis. Irreversíveis, muitas das vezes. Assim, na verdade, todas são, porque você fez algo, vai ter uma reação, não tem pra onde correr. Se você agiu de uma forma, aquilo que você fez, aquilo que você falou, aquilo que você praticou, vai ter uma reação, não tem pra onde correr. Então, veja bem, na política, se o cara entrou para candidatar, ele ganhou, e ele tem um caminho, ele já tem uma autenticidade, ele sabe quem ele é, ele sabe... Ele já tem um protocolo a ser seguido. Ele está alinhado com Deus. Ele tem que tentar, ao máximo, introduzir esse protocolo lá, não deixar que o protocolo de lá corrompa os seus valores e seus princípios. Exatamente. Apesar que... Você não vai abrir a cabeça de ninguém para jogar a Bíblia lá, não é isso. Garoto, agora eu gostei. Não é isso. Não é isso. É você respeita a religião de cada um. Mas você tem que ter o seu posicionamento. Não. Simplesmente ser sal e luz naquele lugar. Exatamente. E fazer a diferença de fato. Esquecer esse negócio do politicamente correto. Porque o politicamente correto você tem que agradar a todo mundo. E se for você... Cristo não agrada a todo mundo, não, parceiro. Quando ele entrou lá no templo lá, que viu aquela bagaceira no templo, ele fez foi o quê? Deu foi chicote nas costas de gente. Você vai, como governante, respeitar a todas as pessoas, religião, crença. Mas você não vai deixar que aquilo te corrompa. Que aquilo te manipule, que aquilo te corrompa, que vai fazendo com que você vai perdendo a sua identidade. Porque a identidade não se perde assim na hora, mas ela vai se perdendo aos poucos. Quando você se permite, não, isso aqui não tem nada a ver. E outra coisa, quando você perde identidade, você fica uma pessoa tipo, assim, perdida. Sem vida. Sem vida. E você não tem mais vida. Não tem. Você sabe qual que é o verdadeiro nome de Deus? Você vira uma marionete. É a polêmica. Você sabe qual que é o verdadeiro nome de Deus? Qual, Thiago? O verdadeiro nome de Jesus? Qual que é? Isso é forte demais, mano. É isso aí, cara. Caralho, mano. Isso é muito forte, velho. É isso aí, meu amigo. Ó, pra nascer, o bebê está sem respirar. Quando ele nasce, qual a primeira coisa que ele faz? Que revelação. Quando ele morre, quando a pessoa morre, qual a primeira coisa que ele faz? Suspiro. Morreu. O que muitos dos animais fazem, você vê que até os animais, eles falam o nome de Deus o tempo todo, eles estão ali propagando o nome de Deus o tempo todo, velho. Então, cara, não tenta agradar todo mundo. Forte, né, esse negócio. Não tenta agradar todo mundo. Eu não vou conseguir, você não vai conseguir. Não vai. Então, nós temos que só simplesmente respeitar a todos, tá? E fazer um trabalho coerente, correto. Pautado em princípios. Pautado em valores. Por favor, te contar uma experiência aqui rápida, para a gente finalizar, já que já está passando um pouquinho do horário. Trabalhando numa atividade com um rapaz, fiquei quase 2 semanas trabalhando junto com ele ali, nessa atividade. Aí em nenhum momento eu, tipo assim, me pronunciei falar nada de Jesus, de Deus para ele. Ele falou assim, rapaz, engraçado, nós já vamos fazer quase 2 semanas que nós estamos trabalhando junto, e em nenhum momento você falou de Deus, você falou de Jesus para mim. Você é evangélico, né? Eu falei, rapaz, nem sei, mas eu acho que sou.
Porque se ser evangélico é ser religioso, então não sei se eu sou evangélico. Porque o evangelho que eu sigo não me ensina religiosidade. Isso aí. Entendeu? Me ensina... E como de fato não é. Não é. Aí eu peguei, achei interessante a pergunta dele e falei assim, meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a sua religião? Mas como é que você pega o cara? Ele, não, eu sou do candomblé, sou bandista, sirvo aos Exus, faço a vontade das entidades, faço minhas oferendas. Falei, show. Você está feliz? Ele falou assim, eu amo o que eu faço. Você entendeu por que Deus, o Deus que eu sirvo, não pediu para me falar nada para você? Porque você está feliz onde você está. Você está feliz com a sua crença. Você está feliz com o seu Deus. E isso é justamente o princípio, você respeitar Cabe a mim tentar fazer o cara engolir a palavra de Deus à força. É o que muitos estão fazendo. Mas para você ver, para você ser reconhecido, não precisou você nem abrir a boca. Aí, garoto. Ou seja, você fez a diferença onde você chegou, não precisou nem você abrir a boca para alguém te reconhecer como um servo de Deus. Moral da história, o cara virou meu fã. Pronto. Aonde ele me vê, bicho? O cara tá aí, o único crente tem moral de entrar lá em casa. Brincadeira. Porque provavelmente ele foi uma vítima de um cristão ou de um crente religioso. Que tentou de forma forçada, né, querer impregnar alguma coisa que ele não estava afim de receber. Exato. Então, se em algum momento ele vai ter uma decepção, é um problema dele. Ué. E se em algum momento ele tem uma decepção, você pode ter certeza, o próprio Espírito Santo faz ele lembrar da minha pessoa. Vai. Aí ele vai me sentir uma confiança para ligar para mim e dali a gente começar um relacionamento e indicar o caminho correto para a pessoa. É isso aí. E Thiago, assim, como o tempo já tá um pouco corrido, assim, o que você tem assim para dizer para quem está nos assistindo agora é assim, uma conclusão de toda essa conversa nossa aqui? É uma conclusão pra muito top dessa conversa toda. Tá? Seja autêntico. Seja autêntico. Não seja o que as pessoas queiram que você seja. Não seja massa de manipulação. Seja você. Clarifique a sua própria identidade. Exato. Até Deus, ele se agrada de quando você é você. De fato, quando você não precisa encarnar um personagem. Por mais, vamos botar aqui um cara ateu, um cara que é incrédulo. E não acredita em Deus, não acredita em religião nenhuma, que tem. Né? Mas ele é autêntico dentro do posicionamento dele. É a visão dele, é o jeito dele. Ele age de forma natural. Deus agrada mais dele do que o crente. Não escandaliza não. Isso é forte. Isso é muito forte. A galera já fica por aqui, porque o tempo já correu. E é isso aí. No próximo encontro, nós vamos ter aqui um convidado muito especial, né? Topzera, galera. O cara é muito massa mesmo, um cara que eu já conheço há muito tempo, o Thiago também conhece, um cara que tem uma história muito bacana. Aqui na cidade. Aqui na cidade. E vai ser um prazer trazer ele aqui pra gente bater aquele papo maneiro, beleza? Então, galera, ó, não se esquece, se inscreve no canal, deixa aquele like bacana aí pra ajudar o nosso podcast. Se quiser comentar qualquer coisa aí, fica à vontade. Sugestão. Isso aí. E se quiser compartilhar também, pô, se esse tema foi bacana pra você, fez sentido pra você e você também sabe que algumas pessoas precisam ouvir isso, por favor, compartilha. Valeu? Tamo junto. Valeu, galera. Show.